Muito bom dia, sejam bem-vindos à Ordem do Dia, programa diário do Porto Canal, sempre de segunda a sexta-feira, o espaço no qual colocamos em cima da mesa um assunto que consideramos relevante e que, sobretudo, marque diretamente a vida dos portugueses e das gentes do Norte em concreto. Hoje vamos abordar uma temática relacionada com segurança. Vamos ter como ponto de partida um olhar sobre o Porto, mas em vários aspectos a nossa reflexão irá ser seguramente mais abrangente do Porto para o Norte e do Norte para o país, porque a temática da segurança é muito sensível e altamente pertinente. A pergunta que colocamos hoje é se consideram que o Porto é uma cidade segura. Como disse, esse é apenas e só o ponto de partida. Há muita matéria para debatermos hoje. Temos questões relacionadas com criminalidade, tráfico de droga, bairros sociais. Há muita reflexão para ser feita neste programa, que é precisamente o programa do Porto Canal, que serve para essa reflexão e esse diálogo mais produtivo. E por isso, como sempre, temos duas marcas. Desde logo a marca dos convidados. Dentro de segundos vou apresentá-los. Os nossos convidados são sempre especialistas nos assuntos que colocamos na ordem do dia. E através dos diretos que vamos fazendo com os nossos repórteres, porque é uma das grandes marcas desta ordem do dia. Gostamos de ouvir a opinião das pessoas e que belíssimas opiniões temos ouvido. Atrevo-me a dizer, atrevo-me mesmo a afirmar, muitas das reflexões das pessoas que vão falando connosco em direto fazem pontes, inclusive, para o diálogo aqui em estúdio. Ora, diálogo esse que hoje vai ser feito da seguinte forma. Do meu lado direito vamos encontrar a doutora Ximena Rego, é investigadora, psicóloga e faz investigação em áreas relacionadas com criminalidade, com droga, entre outras matérias que vão ser colocadas em cima da mesa. Doutora, é um gosto tê-la aqui. Vamos conversar um bocadinho dentro em breve. Com a doutora Ximena Rego está o Paulo Santos, aqui do meu lado esquerdo. Cumprimento igualmente o Paulo, que é o presidente da ASP, muito bem conhecida a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Sejam bem-vindos os dois. Vamos conversar ao longo destes 50 minutos, mas vamos começar pela opinião das pessoas, porque está connosco igualmente Inês Veloso Durães, que vai ter a responsabilidade, mais uma vez, de partir à conversa com agentes do Norte, se me é permitida esta expressão. Bom dia, Inês. Vamos então partir à conversa. A cidade do Porto é uma cidade muito importante, é a segunda cidade do país, todos os anos atrai, e ainda bem que atrai cada vez mais turismo, mexe com a economia não só da cidade, mas da área metropolitana e até de toda a região, atrevo-me a dizer. Basta recordar que temos aqui o aeroporto Francisco Sá Carneiro. E, portanto, é muito importante percebermos se as pessoas consideram se o Porto é ou não uma cidade segura. Bom dia, Pedro. É precisamente essa a questão que vamos colocar aqui a alguns portuenses que neste momento estão na Rua de Santa Catarina, portanto estamos em pleno coração da Invicta, para tentar perceber se o Porto é ou não percepcionada como sendo uma cidade segura. A verdade e os factos dizem-nos, por exemplo, em relação ao relatório anual de segurança interna relativo a 2022, aquilo que nos diz é que o distrito do Porto registou o maior número de queixas a norte de Portugal. Ora, isto poderá aqui já ser um indício de uma diminuição da sensação de segurança. Vamos tentar verificar se, portanto, essa diminuição da sensação de segurança, aquilo que vamos tentar perceber é que tipos de crimes é que poderão aqui estar, ou de situações é que poderão estar aqui na origem desta percepção, e também perceber o que é que pode ser feito para combater a criminalidade. E, portanto, a primeira opinião que vamos auscultar é a da Maria, que tem uma loja aqui na Rua de Santa Catarina, uma loja já há 40 anos e, portanto, será aqui um testemunho da evolução daquilo que esta rua, no coração da Invicta, tem experienciado ao longo dos tempos. Maria, muito bom dia e começo então por lhe perguntar se acha que o Porto, aos dias de hoje, é uma cidade segura. Não é. Como comerciante, não é insegura. Por isso, a Rua de Santa Catarina é uma loja de muito movimento, cada vez mais, em termos de turismo.
e não se vê um polícia. Vê-se a passar de longe a longe, mas muito longe a longe, um carro, mas não se vê um polícia a pé. Por isso as lojas são assaltadas. Já teve aqui alguma situação no seu caso? Por acaso não. Aqui na minha loja não, nunca tive nenhuma situação, mas vejo aqui os vizinhos a ter situações, a saírem atrás, pronto, pessoas que pegam naquilo que não devem pegar e não se vê um polícia, que é pena nesta rua de tanto comércio, não se vê um polícia realmente a pé. Portanto, aqui a situação principal, pelo menos nesta rua, será o tema dos assaltos, é isso? É, sim. Pronto, aquilo que eu me apercebo e vou-me apercebendo realmente é os assaltos, não é? Pronto. Os assaltos é a pessoa sentir-se um pouco mais de segurança, se tiver algum problema de maior, vir à porta e ver que tem um agente perto, coisa que não se vê, nem perto nem longe. Essa é também uma queixa, por exemplo, dos bares da zona da Movida, do Porto, esta falta de policiamento, acha que é transversal a várias zonas da cidade? Sim, penso que sim. Pronto, é como eu digo, eu estou aqui a falar da Rua Santa Catarina, mas aquilo que vou-me apercebendo não é só aqui, em várias zonas daqui da Invicta realmente não se vê um polícia a pé, não se vê um agente, se a gente precisar, não se vê mesmo. Pronto, posso lhe falar na altura de mais movimento, à altura de festas, natais e tudo, é tanta gente na rua e não se vê um polícia. Nada. E nessas situações, por exemplo, de algum assalto que tenha ocorrido, não no seu caso, mas de outros comerciantes, a polícia chegou a tempo de intervir de alguma forma? Não. Aqui vê-se os funcionários atrás do ladrão a correr. Pode ser perigoso. Exatamente. Aquilo é o que se vê. É a pessoa ver as pessoas a correrem para cima e para baixo porque é os funcionários que vão atrás do ladrão. Quanto a episódios de violência, sente que tem aumentado, não? É assim, aqui não posso dizer que tenho-me apercebido de violência, não. Aqui não, na rua não. Mas pronto, que aqui eu vou-me apercebendo e vou comentando comigo. Há aí sítios que sim, realmente a violência cada vez é maior. Olhando também para o caso que se vive em alguns bairros do Porto, em que o tráfico de droga acaba por estar muito presente, aliado também aqui a violência, episódios de violência, o que é que pode ser feito também para combater esta situação? Olha, é assim, eu sinceramente, é assim, em termos de pronto, pessoas que têm esses problemas de drogas e tudo, eu acho que devia haver, como é que eu dizer, eu penso que a polícia apanha sempre o mais pequenino, os grandes tentam se safar sempre, não é? Não se vê, em termos de leis, eu acho que as coisas estão um bocadinho mal feitas, é meu ver. Para além de um problema de segurança, é um problema social? Sim. Perguntava-lhe também, só para terminar aqui as questões consigo, Maria, em relação aqui ao centro do Porto, a instalação de câmaras de vigilância, acha que é uma boa alternativa, não podendo ter aqui policiamento na quantidade desejada, acha que é uma boa hipótese para colmatar esta falta de polícias no terreno? Sim, seria uma boa opção realmente termos câmaras na rua, não é? Pronto. Mas eu penso, quer dizer, às vezes a pessoa pensa, será que não é possível pôr 2, 3 agentes nesta rua que é tão grande, tão comprida, quem diz nesta, noutras, porque afinal há tanto dinheiro, às vezes em certas situações, às vezes a pessoa fica com certas dúvidas. Realmente aqui nesta rua é mesmo um agente, aqui passa-se meses e meses e meses e não se vê um agente na rua em serviço. Muito obrigada, Maria, pela sua opinião. Pedro, a Maria aqui a falar-nos de uma temática que não pode ser negligenciada, de facto, nesta discussão, que é a falta de policiamento. Aqui a contar-nos que já testemunhou várias situações de assalto que poderiam ter sido evitadas ou poderiam ter um desfecho diferente se esta rua tão movimentada, aqui em pleno coração da Invicta, tivesse de facto mais policiamento, de forma aqui a evitar estes episódios de criminalidade.
E uma das belezas, se me permites esta expressão, deste programa é que os diretos que vocês fazem tornam-se igualmente desafios para nós, para os nossos convidados e até para mim. Ora, isto porque eu ia começar o diálogo com a doutora Chimene, mas na sequência deste primeiro direto vou ter que começar com o Paulo Santos, porque esta senhora aborda aqui duas questões que me parecem muitíssimo importantes. Desde logo, bateu muito na tecla da falta de polícias, não se vê polícias a andar na rua. Esse é um aspecto. E o policiamento de proximidade tem sido uma constante em termos de ações e campanhas que a PSP faz, aqui nomeadamente na cidade do Porto, no município do Porto, mas para haver policiamento de proximidade tem que haver um número suficiente de operacionais. Esse é um aspecto que eu vou falar consigo. O outro, também já aqui para explicar algumas temáticas, a senhora dizia que normalmente a polícia, no que toca à questão da droga, apanha o peixe miúdo, se me é permitida a expressão, mas a questão mais profunda do combate ao verdadeiro tráfico de droga é da valência da Polícia Judiciária e não da PSP, e há muito esta confusão. Eu queria começar por aqui porque fazemos a ponte com este direto e esclarecemos logo à partida estas duas temáticas. Primeiro, temos ou não falta de polícias no Porto, do seu ponto de vista, na PSP, digo na PSP porque depois também vamos falar do papel da Polícia Municipal. Bom dia, obrigado pelo convite e por esta oportunidade de discutirmos uma matéria que é tão importante para nós, também para a ASP, porque é uma matéria que nos é querida e todos os dias intervimos publicamente para melhorar não só as condições socioprofissionais das polícias, mas obviamente aquilo que é o serviço que prestamos às populações. E esta senhora tem toda a razão. Tem toda a razão desde logo porque nós estamos num país onde o modelo de policiamento é exatamente preventivo e de proximidade. E obviamente que durante os últimos anos foram sido feitos investimentos bastante consideráveis do ponto de vista das equipas de proximidade, do comércio seguro, da escola segura. Isso funcionou durante uns anos muito bem. O problema é que no mesmo do curso desses anos houve uma descapitalização por parte do efetivo policial, houve um desinvestimento nos efetivos e obviamente as dinâmicas sociais alteraram e obrigou a direcionar outros recursos para outros efeitos, concretamente a investigação criminal ou as polícias municipais do Porto de Lisboa. A pergunta que é feita se o Porto é uma cidade segura. Eu quero acreditar que sim, ainda assim com os problemas que estão a surgir fruto daquilo que têm sido as alterações e as dinâmicas do turismo, da mobilidade, etc. Mas é verdade que já há registros de alguns episódios que começam a traduzir-se em alguma preocupação até do ponto de vista interno da instituição. Agora, nós temos que perceber a apreciação que fazemos, se estamos a falar da segurança efetiva ou daquilo que é a percepção da segurança que as pessoas têm. Parece-me evidente que esta senhora, quando refere que não passa um polícia a pé, a senhora tem razão. Porque o fator de dissuasão que um polícia tem numa rua é extremamente importante. E a verdade é que nos últimos anos tem-se assistido a alguma perda de capacidade de resposta, não só do ponto de vista da resposta à ocorrência de crimes, mas na perspectiva de proximidade. Uma rua onde está um polícia fardado, uniformizado, dá muito mais tranquilidade às populações e é desse ponto de vista que nós consideramos que há pouco efetivo, porque o Sr. Ministro da Administração Interna continua a dizer que, em rácio, Portugal está muito bem situado na lista dos países europeus. Mas a verdade é que é preciso perceber estas comparações, sendo certo que dos 20 mil polícias que temos na PSP, e tendo em conta a atribuição de missões que diariamente fazemos, e temos tido o alargamento considerável das missões que levamos a cabo todos os dias, tem-se descurado muito aquilo que tem sido o policiamento de proximidade. A capacidade que hoje temos de trabalhar é efetivamente responder às ocorrências do chamado 112. Ter elementos no carro de patrulha, ter equipas de intervenção rápida para acorrer as chamadas. E está-se a descurar aquilo que, na nossa interpretação, merece uma atenção especial, que é exatamente a proximidade, o polícia estar próximo dos sítios onde há mais pessoas, onde há mais mobilidade, porque esse fator é importante naquilo que é a conjugação das duas valências, não desprezando aquela que é a mais importante, que é o modelo preventivo que normalmente funciona em Portugal. Então, deixa-me fazer outra pergunta, tendo em conta o que acabou de dizer. O 112, por exemplo, pelo que penso saber, em termos operacionais, estamos a falar de elementos da PSP e também da GNR. E aqui, na região norte, até é o CONOR, que tem essa responsabilidade com a PSP e com a GNR. O que me está a dizer, ou a sensibilidade que tem, da sua experiência, é que
está mais direcionada atualmente a polícia para a resposta imediata a tudo o que é enviado, notificação pelo 112, e por isso não há gente na rua para fazer as outras missões, é isso? É um pouco isso, mas para ser mais clarificador o que eu disse, temos que perceber que aqueles modelos de policiamento que existem, a escola segura, o idoso em segurança, o comércio seguro, nestes últimos anos não têm tido capacidade de levar a cabo a sua missão como tem sido nos outros anos, porque não há efetivo suficiente para tudo. E, obviamente, que esses recursos muitas vezes são desviados para o carro de patrulha para poder responder às chamadas 112. É isso que se passa. E sobre essa matéria tenho ainda duas perguntas, antes de me virar aqui para a doutora Ximene, que é o seguinte: aí não poderia entrar, se calhar até já entra, mas não poderia entrar uma maior articulação, pergunto, entre a PSP e a Polícia Municipal? E aqui convém explicar aos nossos espectadores que só nas grandes cidades, nomeadamente Porto de Lisboa, Matosinhos também, salvo erro. Não, Porto de Lisboa. É só mesmo Porto de Lisboa. Tinha ideia que Matosinhos também. Só Porto de Lisboa é que a Polícia Municipal é constituída por elementos da PSP. Exatamente. Nos outros municípios não é. E, portanto, neste caso estamos a olhar para o Porto. Exato. Essa articulação existe ou não? Ou seja, a cobertura de certas áreas. Por exemplo, Sim. esta senhora que víamos ali a falar, numa zona muito comercial, não há elementos da Polícia Municipal a fazer esse policiamento de proximidade? Pergunto-lhe, se é que sabe. Pelas informações que tenho, normalmente e habitualmente há cruzamento de valências entre a Polícia Municipal do Porto e a PSP do Porto. Mas falamos de duas situações que são distintas. Uma é a Polícia Administrativa e outra é a Polícia de Ordem Criminal. Mas então o que é que fazem os elementos da Polícia Municipal? Ainda assim, deixe-me só dizer isto. Claro. Nós temos deficiência de efetivos também na Polícia Municipal do Porto. Poderemos colocar a questão da pertinência de existir ou não. Da PSP, Exatamente. o problema está ligado. O problema é que nós temos duas valências numa cidade como o Porto, em que têm funções diferentes. A Polícia Municipal é uma polícia de caráter administrativo, levanta contornações, não tem natureza criminal, e temos os polícias da PSP que respondem a questões criminais, fazem policiamento preventivo. Agora, do ponto de vista daquilo que é proximidade, não me parece que haja aqui qualquer impedimento que os próprios elementos da Polícia Municipal desenvolvam também a missão de proximidade com elementos policiais na Rua Santa Catarina ou em tantas outras partes da cidade. E parece-me que há a possibilidade de haver cruzamento dessas duas valências para responder a estas críticas que esta cidadã fez, e muito bem feitas. Agora, parece-me que é importante perceber que as dinâmicas alteraram. A cidade do Porto está totalmente diferente e sofreu alterações profundas, até ao nível do turismo, nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, e era importante que houvesse um acompanhamento naquilo que têm sido os recursos, os efetivos, os investimentos para responder a estas questões. E sobre os efetivos, esclareça-me outra dúvida que eu tenho. Vamos olhar para Torres Novas, a escola da polícia. É ou não verdade que os novos agentes que saem formados em Torres Novas, não sei bem a percentagem, mas pelo que pude inquirir, estamos a falar cerca de 80% quando saem da escola ficam na região de Lisboa, é verdade? Sim, isso é verdade. Porquê? Aliás, os números têm dito isso. Estamos a falar do maior comando do país, onde tem cerca de 7.000 polícias, no universo de 20.000, e é importante perceber que estamos a falar da capital do país, com muitas necessidades. Naturalmente. E também é verdade Mas que não deveria haver em consideração, pergunto eu. nós temos abordado essa questão da necessidade de reestruturar o dispositivo policial. Que tenho ouvido? Não, a verdade é que a insuficiência de efetivos no Porto também se passa em Lisboa, porque estamos a falar de dimensões diferentes. A verdade é que os elementos novos, por uma questão de mobilidade, normalmente vão para o Comando de Lisboa, porque é aquele comando que tem outros elementos policiais que já têm alguns anos de polícia e que aguardam as suas colocações nas cidades de origem. Esta questão da mobilidade tem implicações... Tem a ver com a mobilidade interna na PSP. Claro. Nós, na parte da ASP, temos dito várias vezes a necessidade de fazer uma reestruturação ao dispositivo policial. Não queríamos era cair no erro de fazer uma reestruturação num momento em que o pressuposto político é sempre fazer uma perspectiva de cortes, ou seja, de encerramento de esquadras, ou seja, de outro tipo de cortes que nós não queremos abordar nessa perspectiva. Nós queremos sim perceber que aquilo que está a acontecer no país e na cidade do Porto não é o correto. Eu relembro, e tenho dito isto várias vezes, nos últimos anos encerraram várias esquadras do Porto e isso não quis dizer que houvesse uma tradução de aumento de efetivo. Aliás, os dados dizem isso. E ainda sou do tempo de encerrarem a 17ª Esquadra, a do Rua do Paraíso, a do João de Deus, etc. E não foi por essa razão que houve um aumento de efetivos líquidos. O que eu quero dizer com isto é que é importante a tutela olhar para a realidade da PSP de hoje, fazer aquilo que é o necessário, que é aumentar a atratividade,
chamar jovens à instituição, e para isso tem que haver aqui uma política de um investimento ao nível salarial e de condições de trabalho. Claro. E, obviamente, rejuvenescendo a instituição, terá outra dinâmica que pode responder ou ajudar a responder a estes fenómenos que estão a surgir a cada dia que passa. E parece-me evidente, e por isso registrei com apreço esta crítica desta senhora na Rua Santa Catarina, porque efetivamente é esta a realidade. Não há capacidade hoje de termos polícias em todas as missões a desenvolver tudo aquilo que são as nossas atribuições e em outubro vai haver aquilo que se chama a reestruturação do CEF, onde vão ser chamados elementos policiais da PSP a desenvolver missões que não eram da PSP. Falámos aqui de uma cidade que tem um aeroporto bastante perto, na Maia, e em que estamos já a canalizar elementos policiais do comando para o aeroporto. E eu pergunto se esta reestruturação que foi política acautelou também estas realidades, sendo certo que os polícias que hoje, ou muitos dos polícias que hoje estão a trabalhar em proximidade no aeroporto do Porto, são de Gaia, por exemplo, ou são de Matosinhos, ou são daqui do Porto. Por isso é preciso avaliar todos estes dados, abordar a questão da segurança com muita responsabilidade e seriedade, não embarcar também, se me permite a expressão, numas teorias de que a cidade está muito perigosa, sim, porque esses dados... Em alarmismos. Os alarmismos também não ajudam para uma reestruturação e para uma visão equilibrada daquilo que são as necessidades. Agora, obviamente, nós temos de perceber, para acabar esta minha intervenção, nós não conseguimos fazer as coisas sem termos os meios e as condições estruturais para fazer. E esses meios, principalmente os humanos, são imprescindíveis na questão do policiamento de proximidade e no modelo preventivo de policiamento. Muito bem. Doutora Ximeno, depois desta intervenção inicial do Paulo Santos, e que foi profunda, culpa minha, porque de facto tenho muitas questões aqui que gostava de abordar e estamos a abordar, olho para si de uma forma mais geral. E como disse, até era por si que ia começar, e portanto não fui cavalheiro, peço desculpa, mas a força do direito levou-me a virar para aquele lado. Como disse, é psicóloga e é investigadora em matérias como estas. Diga-me o seguinte, na sua opinião, nós temos, na sua opinião, e até olhando, se quisermos, para os dados mais recentes do RASI, do Relatório de Segurança Interna, que nos dão nota de que tem havido progressivamente um aumento da criminalidade geral, mas uma diminuição progressiva da criminalidade mais violenta e organizada. Isso também nos dava uma leitura para outro debate, porque aí entra a articulação entre várias forças policiais, GNR, PSP, Polícia Judiciária e até os serviços de informação, porque estamos a falar daquele crime mais problemático. Mas pergunto-lhe o seguinte, o aumento da criminalidade geral, na sua opinião, terá a ver com o facto de estarmos a viver uma conjuntura económica francamente má para a maior parte dos portugueses, onde até vemos uma classe média que está cada vez mais empobrecida ou até a desaparecer? Vê aqui uma relação causa-efeito? Não há uma relação causa-efeito. Não é uma questão de opinião, não é? Tem a ver com os estudos que são feitos desde os anos 50, 60 e estes estudos também replicados em Portugal. Não há relação, de forma geral, entre as condições financeiras, o estado financeiro das famílias, digamos assim, e do país, o estado económico do país e a criminalidade contra o património. O tema da segurança ou da insegurança é um tema muito contraintuitivo, porque nós pensamos logo, portanto, se há crise, se há dificuldades económicas, aumenta o crime. É uma tendência a pensar assim, não é? Claro, mas e há estudos feitos em Portugal, especificamente, e aquilo que dizem é que em momentos de crise económica aumenta a conflituosidade social, mas não aumenta o crime contra o património. Portanto, não vejo essa relação. É importante dizer que este relatório da Administração Interna, o RASI, o que chamamos o RASI, não é? Reflete, observa um aumento da criminalidade, tanto violenta como participada, mas a comparação é feita com 2000, é a comparação entre 2021 e 2022. Sim. Na violenta registrou, agora já parecemos mais factuais, um aumento da violência entre 2019 e 2021. Na violenta não, há uma diminuição. Na violenta, entre 2019. Ou seja, há um aumento entre 2021 e 2022 de forma geral, porque antes estávamos... certo. Portanto, potenciais vítimas e potenciais delinquentes estavam encerrados em casa e, portanto, com menos oportunidades. E a oportunidade é sempre fundamental nestas coisas. Agora, a comparação que temos de fazer, que é a comparação mais justa, é de 2019, antes do confinamento, certo, e 2022. E aí
há um aumento muito pequeno da criminalidade contra o património, 2,5%, que deve ser sempre lida em períodos mais longos de tempo. Claro, temos um dente de serra, não é? Há um aumento, mas quer dizer, o que nos interessa é se a 5 a 10 anos é significativo, porque a seguir pode baixar outra vez. É essa leitura que importa, na realidade, não é? Claro. E na criminalidade violenta, que é frequentemente aquilo que mais preocupa a comunidade e os cidadãos, há um decréscimo sistemático sustentado no tempo desde 2006. Portanto, entre 2006 e 2022, a criminalidade violenta desceu cerca de 40%. E a criminalidade geral, cerca de 20%. Portanto, ou seja, são dados que servem para, lá está, desdramatizar. Não queremos aqui criar a ilusão de que estamos numa cidade ou num país extremamente perigoso. Não obstante... Em 17 anos, a criminalidade violenta desceu cerca de 40%. Dados das forças de segurança, não dos investigadores. Claro. Não Agora, obstante, isto não tem necessariamente um impacto no sentimento de insegurança, que pode estar numa tendência oposta, de aumento. Dizia eu, não obstante, haver aqui indicadores que nos levam a refletir e que são eles muito sérios e que eu coloco também aqui em cima da mesa. Ora, um é muito recente e, de facto, fazer aqui a indicação de que, porque me parece relevante para quem nos estiver a ouvir, que, de facto, os dados que eu tinha são diferentes do que a doutora acabou de dizer, só para os espectadores não perceberem que andamos aqui a falar de valores diferentes. Mas há aqui outro que eu coloco em cima da mesa e que está relacionado com o relatório divulgado até esta semana, de Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional. E que diz aqui um aspecto que me parece importante refletirmos os três. Identifica a presença de grupos mafiosos no nosso país, e agora vou fazer aqui a ponto com a cidade do Porto, evidenciando em alguns grupos a associação à segurança privada na vida noturna, nomeadamente no Porto. Isto são dados oficiais deste relatório. Já lá vamos à questão da vida noturna consigo. À doutora, pergunto-lhe, em relação à noite, nós temos visto recentemente imagens de muita violência, tivemos o episódio do Escada, que levou ao encerramento do Escada no Porto, recentemente com aquelas imagens, mas pergunto-lhe se considera que há aqui uma geração, uma jovem geração, que está mais predisposta à violência ou não. Como investigadora, como é que analisa os dados que vamos vendo atuais? Se tivermos também aqui em conta mais um dado que me parece relevante para o nosso diálogo, do CICAD, dos comportamentos aditivos, que chegou à conclusão que há cada vez mais jovens a beberem compulsivamente na noite. E sabemos que o álcool em excesso pode provocar mais violência. Como investigadora, que análise lhe merece? Para já não há uma indicação de que os nossos jovens estejam mais predispostos à violência, ou pelo menos essa violência não tem ainda transcrição nas estatísticas. A expectativa é que isso não aconteça, como por exemplo noutros países, como o Japão, isso que tem, mas aqui a nível da criminalidade são muito interessantes, a evolução parece ir no sentido de um decréscimo da violência. E é histórico, se pensarmos... em termos de violência, a sociedade contemporânea é muito menos violenta do que a da Idade Média, por exemplo, evidentemente. Ou do século XVIII. A evolução. Portanto, a expectativa é que no longo prazo, o que não exclui pequenos picos, não é? De ano para ano, a expectativa é que a sociedade se torne menos violenta. Claro, ainda estamos assim, a excluir daqui fenómenos como, por exemplo, a guerra. Não, evidente. Não, mas ainda assim... também a violência. Eu estou a achar, claro, evidente. Eu estou a achar muito interessante este diálogo consigo, sou-lhe sincero, doutora, porque ainda assim tenho tido outras entrevistas, outros debates com outros investigadores que dizem claramente que há uma predisposição em grande parte dos jovens atuais para os excessos esses que acabam por levar à violência e até fazem, muitos investigadores, não sou eu que eu digo, muitos investigadores, até fazem pontos, por exemplo, com o lado mais perigoso, mais negro das redes sociais. Aquela tendência da porrada, entre aspas, de filmar, de em vez de ajudar a desbloquear o ato violento, a incentivar para filmar. Há muitos investigadores que por aqui passam e que fazem essa análise, mas a doutora não considera isso? Portanto, neste momento não é isso que vemos em termos estatísticos, não é? Depois, o que é que vai acontecer daqui para a frente não sabemos. Não vejo essa relação. Por exemplo, relativamente à noite,
estas questões da segurança privada no Porto, por vezes ligadas às claques, não é? Portanto, é todo um tema que é muito pouco claro, mas não é um dado novo e o Paulo Santos ainda há pouco me dizia que tinha estado envolvido temos a Noite Branca, portanto foi um período de terrível, enorme violência e sim. já lá vão, suponho, 15, mais de 15 anos. Portanto, estes fenómenos são relativamente raros e muito mediatizados. E quando um acontece, temos a impressão de que caminhamos para o caos e para a desordem pública, não é? O que é um perigo, essa mensagem errada, não é? É mandar a mensagem errada. Não é? Mas, portanto, não é qualquer coisa de inteiramente novo no Porto, nem em Lisboa. Não é? Paulo Santos, queria a sua opinião sobre esta questão repito, a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional. É esta organização e faz claramente esta referência ao Porto, na Associação à Segurança Privada, na Noite Noturna e alguns grupos mafiosos. Tem conhecimento de algo parecido? Eu participei a semana passada num evento aqui no Porto, no Palácio da Bolsa, relativamente a essa matéria. E os dados que foram lá lançados, não são meus, dizem que efetivamente há um fenómeno que está um pouco motivado com esta entrada de estrangeiros no nosso país, para os efeitos que cada um entende. Há essa preocupação, mas eu, aproveitando aqui a deixa, eu acho que aquilo que está a acontecer muitas vezes é alguma mediatização dos processos em curso. Hoje em dia é muito comum nos programas de televisão termos pessoas a abordar ocorrências policiais, o tema da segurança, da insegurança, os processos mediáticos, muitas vezes desprovido de conhecimento factual e muitas vezes sem o conhecimento das próprias dinâmicas da atuação policial. Eu recordo que há bem pouco tempo houve uma ocorrência policial no Bairro Alto. Eu próprio tive uma participação no canal televisivo em jeito de comentário sobre a ocorrência e foi bastante escrutinada a própria ocorrência policial, quase passando um atestado de culpa aos elementos policiais, mas veja-se que há bem pouco tempo foram os dois ilibados de qualquer responsabilidade criminal ou disciplinar e não se fez a comunicação à opinião pública daquilo que foi o resultado dessas intervenções. Ainda assim, eu considero, pelos dados que tenho, pela experiência dos sítios onde tenho passado, que o Porto é uma cidade segura, não tem comparação possível com aquilo que foi há 15 anos atrás, dentro daquela dinâmica que já foi aqui abordada. Sim. Não deixa, no entanto, de ser preocupante alguns episódios que têm sucedido, principalmente na Movida. Mas isso também é preciso perceber que nós, se queremos ter uma cidade com maior dinâmica, com maior turismo, com maior comércio, com maiores pessoas, obviamente que não pode ser trazido só o bom. Temos que ter aqui também uma perspectiva de atenção para aquilo que pode ocorrer. Há mais consumo de álcool, a droga é um fenómeno que me parece evidente naquilo que são as grandes urbes, por isso a polícia tem que ter, neste caso, na nossa opinião, aqui capacidade de se adaptar e enquadrar o seu modelo de intervenção a estas realidades. Agora, não parece correto lançar esta percepção que, por vezes, é errada, criando nas pessoas uma sensação de que a cidade é insegura. Não deixo de alertar, no entanto, que há ocorrências policiais e episódios que são do conhecimento público, já com alguma gravidade e que nos preocupam, até do ponto de vista daquilo que é a perda de valores pela vida humana e a leviandade com que se aborda as questões da agressão, etc. Não deixo de lançar esta preocupação. No entanto, parece-me que era importante ter um conceito bem claro daquilo que é a segurança e olhar para o fenómeno da segurança não como um fenómeno que é tratado por polícias. Nós temos que olhar para o conceito de segurança numa perspectiva também do urbanismo, da própria sociologia, da própria forma como as câmaras municipais lidam com os horários, como os estabelecimentos são fiscalizados. Ou seja, há um conceito de segurança que é muito mais alargado do que aquilo que é a intervenção das polícias, sendo certo que muitas vezes as polícias até já atuam pela falência de alguns instrumentos sociais. E aqui a droga parece-me que entra muito bem. E deixe-me dizer que nós a seguir vamos olhar mais calmamente para a questão da droga, não sem antes agora voltarmos ao contacto com a Inês e para obtermos mais reações muito importantes nesta ordem do dia. Vamos a mais uma opinião sobre este tema da segurança que se vive na cidade do Porto. Connosco já está o Eduardo. Eduardo, enquanto jovem, como é que avalias o clima de segurança que se vive no Porto? É assim, quando eu era mais novo, a segurança era muito boa e raramente havia problemas, mas ultimamente tem-se visto
já não é tão seguro nas ruas, propriamente aqui nestas zonas e nas zonas do centro, do Porto. Já testemunhaste alguma situação ou já viveste tu próprio alguma situação? Eu próprio até tenho tido sorte, mas já testemunhei algumas situações que não foram muito agradáveis e, pronto, na minha opinião, devia-se reforçar cada vez mais a segurança nas ruas para que as pessoas da cidade e mesmo os turistas estejam cada vez mais seguros. Quando dizes que testemunhaste situações, estás a falar de assaltos, episódios de violência? Episódios de violência, assaltos, brigas entre grupos, todo tipo de coisas. Tudo mais à noite, durante o dia? Mais à noite. Portanto, achas que há alguma falta de policiamento na zona da Movida? Exatamente. E achas que isso se resolve colocando, portanto, mais agentes ou há aqui outros caminhos também que podem ser feitos para combater a criminalidade? Acho que mais polícia era o mais indicado a fazer, mais segurança nas ruas. Há também algumas ruas que estão neste momento já com câmaras de vigilância instaladas. Achas que esta também, havendo falta de polícias, esta é também uma forma de contornar o problema? Sim, ajuda sempre as câmaras, mas acho que se as pessoas forem para cometer alguma coisa que não devem, acho que não vão estar atentas às câmaras, mas é uma coisa que sempre que ajuda mais, não é? Olhando para também a temática dos bairros, alguns bairros do Porto que acabam por ter muito presente o tráfico de droga, que depois acaba por se alastrar para outro tipo de crimes. Este é um problema de segurança, é um problema social, é as duas coisas? Acho que é um problema mesmo social. As pessoas, da maneira como está o país, não veem, às vezes é difícil ver outra saída e acabam por ir por caminhos que são muito complicados e depois é o que acontece. E o que é que pode ser feito para ajudar essas pessoas que vão por esses caminhos? O que pode ser feito é mais apoios, mais projetos sociais, basicamente não deixar essas pessoas de fora, não as fazer sentir como pessoas que não interessam, fazer projetos sociais e fazer com que elas façam parte da comunidade. Acho que é importante. Muito obrigada pela tua opinião. Mais um testemunho que aqui ouvimos. Pedro, tenho obviamente de destacar aqui esta temática dos bairros do Porto. Aqui ouvimos, portanto, esta opinião bem firme de que este é um problema social e que existem caminhos para conseguir que estas pessoas façam parte da comunidade e dessa forma contornar o problema do tráfico de droga que acaba por se alastrar a outro tipo de crimes. Ora, bela intervenção que me permite fazer a ponte para a questão da droga, começando com a doutora Ximene. O problema da droga é recorrente aqui no Porto e tem provocado, de facto, conflitos verbais entre, nomeadamente, Rui Moreira, o Presidente da Câmara, e o Ministro da Administração Interna. Pergunto-lhe o seguinte, como investigadora que é e psicóloga, José Luís Carneiro, Ministro, tem reiterado que a questão da droga não é uma questão puramente policial, é um problema transversal, tem que haver mais entidades a trabalharem esta questão de uma forma mais educativa e de grande solidariedade social. Entende? É por aí o caminho? Tem razão o Ministro da Administração Interna? Sim, certamente. O tráfico de droga é uma questão das polícias, não é? Claro, isso é. A questão do consumo. Sim, isso. E do uso, sobretudo do uso no espaço público, que gera muita insegurança na população, na comunidade, é uma questão que não se pode resumir à intervenção policial, porque não é possível prendermos todos os utilizadores de drogas e mantê-los presos para sempre, não é? Portanto, é necessariamente uma questão também de intervenção social. Que deve ser, na sua opinião, que deve ser interligada entre que entidades ou entre que autoridades, na sua opinião? Nós temos toda uma estrutura de resposta ao fenómeno de droga montado e eficaz em Portugal, não é? Coordenado pelo CICAD. Considera que é eficaz? Em comparação com há 20 anos atrás, A doutora quando aborda muito a questão estatística, já percebi. A questão do tempo nem é questão estatística, porque a nossa experiência individual, e começo logo por isto, uma coisa são as taxas de criminalidade e outra coisa é o sentimento de insegurança. E, portanto, o sentimento de insegurança vem muito da nossa relação direta
na comunidade, muitas vezes mais com a desordem e com a incivilidade do que propriamente com o crime. Eles estão relacionados, mas não de uma forma direta. Portanto, podemos ter uma taxa de criminalidade muito baixa e um sentimento de insegurança muito elevado. É verdade, O que é que situações dramáticas no Porto, nestes últimos 2 anos, o que é que geraram? Um sentimento de insegurança muito acentuado, que não tem necessariamente uma tradução na taxa de criminalidade. Muito bem explicado. Portanto, é um fenómeno independente e que é muito relevante, não é para ser de todo menosprezado. Não é? E aqui as polícias têm um papel muito relevante, nomeadamente através do patrulhamento na rua, não é? Que tem, se calhar, mais efeito no sentimento de insegurança do que propriamente na criminalidade. O impacto é no sentimento que as pessoas têm a andar na rua, não é? Portanto, e a lógica do uso de drogas é a mesma. A situação é hoje muito menos dramática do que era em 1999. Se for ver as doenças infecciosas, a criminalidade e, sobretudo, com quem é que as cadeias estavam preenchidas com taxas, portanto, crimes relacionados com ofensas relacionadas com drogas, eram mais de 40% da ocupação nas cadeias de reclusos eram com estas pessoas, muitíssimo acima, várias vezes acima das médias europeias. Não temos essa realidade hoje. Portanto, o modelo português das drogas é um modelo que está a funcionar bem, assente nos direitos humanos, com situações sempre que correm mal, de todas as partes, mas como em todo lado, não é? Isso acontece em todo lado, não é? Menos utilizadores dependentes ou problemáticos. Há ali na zona da pasteleira, foi esta a questão, foi ali na zona da pasteleira, muito resultado da demolição do Aleixo, não é? E de uma transformação das circunstâncias. Aquelas pessoas já tinham problemas com drogas, já eram dependentes ou eram consumidores problemáticos. Aquelas pessoas também já vendiam. Aquelas, quer dizer, não necessariamente aquelas, mas já havia venda. Onde há procura, há resposta, não é? Comercial. Não é? O que é que acontece? Estava muito contido há muitos anos no Aleixo, deixou de haver Aleixo, espalhou-se por um território que não estava habituado a ver aquele fenómeno com aquela visibilidade. Certo. Mas ela tinha uma visibilidade muito idêntica noutro território próximo. Era localizado, não é? Portanto... E continua a estar localizado. As pessoas não eram habituadas àquele confronto, que é naturalmente gerador de insegurança, legitimamente. Não é? E explicou muito bem, efetivamente. E Paulo, qual é, do vosso lado, do lado operacional, qual é a visão que têm? Eu partilho desta visão, que é uma questão social. Partilho desta visão também de o cuidado a ter no tratamento destas questões e a forma como foi apreciada a questão do Aleixo, e parecia-me evidente que iria apenas haver uma transposição do problema para outros locais e, obviamente, quem recebe esse novo fenómeno vai, obviamente, criticar. Eu penso que a forma mais equilibrada de falar destas matérias tem que ser a forma moderada e com propósito construtivo. E não é o mais popular, porque muitas vezes eu falo com muita gente e muitas vezes as pessoas dizem: bem, na minha rua agora está muito perigoso. Houve lá um crime outro dia. Nunca tinha havido nenhum crime. Se houver já tem ali um aumento exponencial. Eu percebo isso. Ou muita gente diz que já tem receio de atravessar a ponte de Dom Luís para o Porto porque não vê um único polícia. Mas isso não quer dizer necessariamente que se atravessasse a ponte para o Porto fosse sujeito a qualquer tipo de ilícito. Aquilo que eu quero dizer é que é muito importante avaliarmos a questão da percepção da segurança, daí a importância de termos polícias nas artérias, proximidade. E deixe-me só dizer, só um parênteses, que até nem é para nós, é mais para quem nos vê e até serve ao mesmo tempo de provocação, mas de atenuante para acalmar as pessoas. Não esquecer, que é importante, não é aqui colocado em cima da mesa, mas é importante não esquecer que vocês têm elementos que andam descaracterizados. Sim. Por exemplo, já temos feito aqui programas sobre as questões de mobilidade e da forma como, se há ou não civismo na forma como os portugueses conduzem, só para dar aqui mais um aspecto, não esquecer que há imensos carros descaracterizados
quer da PSP, quer da GNR, consoante as áreas, que andam a supervisionar. E, portanto, isso também é importante ter essa noção. Serve de alerta para quem pensa que está acima de tudo e todos, mas acaba por relaxar as outras pessoas, não é? Porque isso parece-me que era importante. É muito importante. Mas também é preciso perceber que já tivemos mais capacidades de ter esses elementos. Devido aos problemas que enumerou inicialmente. Exatamente. Agora, parece-me importante ter aqui uma perspectiva construtiva no debate destas matérias. Claro. Porque não interessa a ninguém dizermos e lançarmos ideias de que isto está tudo muito perigoso. Agora, é verdade e não podemos descurar a realidade. Nós temos tido alguns fenómenos e alguns episódios que carecem de alguma relevância para interpretar até que ponto é que temos capacidade de responder a isso. Mas, efetivamente, continuo na minha linha de pensamento. A questão da droga é uma questão social, tem implicações nas polícias, porque obviamente no tráfico tem que haver uma componente policial, mas parece-me que aquilo que disse há pouco de que muitos instrumentos sociais que por vezes falham, empurram matérias que, não sendo na natureza policial, são tratadas pelas polícias, não me parece que seja a melhor forma. Ainda assim, acho que era necessário o Governo, a tutela e os responsáveis políticos perceberem aquilo que está a acontecer ao nível da nossa segurança interna, pensar numa reestruturação mesmo administrativa das nossas polícias e não perder esta linha de pensamento, parece-me que é elementar. Nós não conseguimos responder a todas as missões, estar em todo o lado, responder a todos os desafios se não houver um investimento real, concreto e efetivo. Posso dizer que ontem estive em Torres Novas a assistir à cerimónia de encerramento do curso de agentes e do curso de chefes. Estaríamos a falar para algo que no início era para 1020 candidatos, terminaram cerca de 500 e tal agentes. Obviamente que isto vai ter reflexos naqueles, por exemplo, que vêm de Lisboa para o Porto. E era importante as esquadras estarem apetrechadas porque as necessidades e as expectativas e os anseios das populações de hoje não são as mesmas de há 15 ou 20 anos atrás. E era importante perceber da necessidade de resolvermos os problemas da carreira, dignificar as forças de segurança, dar-lhes instrumentos necessários, dignificar e valorizar em termos remuneratórios para que as pessoas possam estar motivadas, porque temos também um fenómeno interessante que tem a ver com o envelhecimento do próprio efetivo. Nós temos cidades do país, o Porto é uma delas, que já tem uma média de idades muito elevadas. Os polícias estão a ser constantemente bloqueados nas suas saídas para a pré-aposentação. Isto leva a prejuízos pessoais, mas o poder político tem que perceber que também há prejuízos coletivos, porque não interessa a ninguém ter polícias a trabalhar desmotivados, envelhecidos e cansados. E para acabar mesmo, dizer que nenhuma cidade do país, como o Porto, que está com uma dinâmica espetacular do ponto de vista daquilo que é a sua realidade, nenhuma instituição como a Polícia de Segurança Pública pode subsistir onde, em qualquer evento que é levado a cabo na cidade do Porto, tem que haver polícias com cortes de folgas ou cortes de férias, ou com trabalho suplementar. Nenhuma cidade pode viver neste paradigma de, para termos sucesso do ponto de vista da cidade, atividades lúdicas, desportivas, os polícias que estejam de serviço estejam ou com a folga cortada ou com trabalho suplementar. Não me parece que seja equilibrado, por isso é necessário o poder político olhar para a realidade, não descurar a realidade e não abordar as matérias com populismo ou com sensacionalismo, porque não ajuda a ninguém, nem aos polícias, nem à sociedade em geral. Como é evidente. E para terminar, termino precisamente por aí, doutora Ximeno, ouvi com muita atenção todas as suas explicações e foi muito clara a desmistificar certos aspectos e também é isso que nós queremos aqui na forma como estruturamos esta ordem do dia e, portanto, podemos, apesar de tudo, na visão global, ter a noção de que estamos numa área metropolitana que é relativamente segura e até me atrevo a dizer, o nosso país, apesar de tudo, no seio da União Europeia, pode ser interpretado como um país seguro. Na rua, sim. Ou seja, na rua, sim. Nós aprendemos desde cedo a desconfiar dos estranhos e do espaço público. E, de acordo com as estatísticas, essa situação, por agora, não sabemos o futuro, está mais ou menos estabilizada. Onde é que a situação se apresenta mais dramática é dentro de casa e nas relações de proximidade. A violência doméstica é a categoria com mais participações nos últimos anos. Os homicídios, eu creio que cerca de 60% acontecem em relações de inteiro conhecimento. E concluir, sublinhando o que acabou de dizer, esse é outro assunto, um assunto que nós já abordamos isoladamente, porque é de facto um tema muito preocupante, mas obrigado por ter terminado com essa nota. Foi um gosto recebê-la, foi um gosto recebê-lo. Muito obrigado aos dois e aos vossos esclarecimentos para interpretarmos e desmistificarmos certos aspectos em torno de segurança. Dentro de poucos minutos, notícias ao meio-dia atualizadas. Continuem connosco.